Olá, amigos do canal. Estou aqui para conversar com vocês um detalhe que eu vinha dando uma estudada em milho e recebi já várias dúvidas, várias perguntas sobre isso. E acompanhando na literatura, você vê algumas coisas, principalmente algumas publicações de Purdue lá nos Estados Unidos, de Nathan Stenzel e colaboradores relacionados com espigas pequenas, né, chamados de espigas presas, ou também o pessoal lá chama de Birkeneer, né? Ou seja, a espiga latinha de cerveja, que é uma espiga pequena. E aí, poxa, afinal, o que é isso daí, né? Aí você vai estudando, acompanhando, fazendo algumas revisões da literatura e muita coisa se assemelha com algumas coisas que nós tivemos aqui, especialmente com o cenário que ele não tem uma relação direta com doença. Então essa espiga pequena, ela não tem relação nada com um processo de doença, algum patógeno de qualquer gênero, não tem relação direta em princípio com compactação, com estresse hídrico. E o que afinal acontece em cima disso aí? E como é que a gente percebe? Vou mostrar algumas fotos para vocês aqui do pessoal de Purdue, que tenho certeza que alguns de vocês já viram no campo, né? Primeiro, aparecem algumas partes da planta, na verdade em torno de 4 partes da planta vai aparecer, né? A primeira é a questão do empalhamento da espiga, né? Você olha o empalhamento da espiga, o empalhamento parece normal, mas se você olha ali, você vai estar vendo que parece que está murcho aquele empalhamento e na verdade não tem espiga dentro. Se você apertar, não há espiga, né? Um outro detalhe que está relacionado com a questão dos cabelos, né? Dos estilos estigmas, são muito poucos, de fato, porque não há presença de muitos grãos internamente. O outro detalhe vai ser relacionado com a própria espiga, que vai ficar minúscula, né, em torno de uma latinha de cerveja. Se o ataque for mais severo, não há nem formação de grãos, fica só o sabugo muito fino. E ainda o quarto ponto seria na folha, né, que inclusive alguns trabalhos do pessoal tem mostrado que a folha da espiga fica rocheada. Olha que interessante, fica rocheada pelo acúmulo de antocianina. A antocianina aparece pelo acúmulo de açúcares, provavelmente pela falta de grãos que iriam drenar esses açúcares e acumulou-se na folha. Então isso são sintomas. Então, mas e o que acontece? Como é que está relacionado isso daí? Especialmente lá nos Estados Unidos o pessoal tem relacionado algumas coisas, especialmente, primeiro ponto, né, a aplicação de fungicida, especialmente com nonilfenol, né, ou algum outro adjuvante não iônico, aplicado perto do pendão, próximo ao pendão. Então esse é um aspecto que tem ficado muito comum com o aparecimento desses sintomas. E aí a partir de 7, 10, 14, 20 e poucos dias após essa aplicação você vai ver que tem problema de espiga presa lá no seu milho. Então evitar o máximo a aplicação próximo à emissão do pendão. Evite o máximo disso daí. Tu pode também ter alguma possibilidade de a gota nem atingir a folha pela massa de pólen que vai ter, então evite. Outras literaturas trazem também que é possível algum uso de herbicida, né, relacionado com o cenário de aplicação em torno daquele período ali de V5 até V12, né? E uns outros pontos também relacionados com alguma bibliografia comentando em algum golpe de temperatura. Isso é um negócio interessante, que não tem nada a ver com o produto. Mas golpe de temperatura, né? Muito frio, depois muito quente, depois muito frio novamente, especialmente nesse período aí de formação de alguns componentes de rendimento, principalmente fileiras por espiga, né? Que vai se dar em torno de V5 a V12. Então, pessoal, esse é um ponto interessante para a gente observar. Se você encontrou algumas coisas dessa aí, comenta aí no canal. Se gostou, compartilha. Importante é evite aplicações em torno, né, ou antes até, nesse período pré-pendão, evite, para não termos surpresas desagradáveis aí. Então, se gostou, compartilha, deixa um joinha, aperta o sininho aí, vamos conversando. Feito, um abraço, tchau.